Olá, amigo cliente, e mais um vídeo da série que estamos tratando sobre LGPD com a doutora Milene Pacheco Kinderman. Venho a questioná-la partindo do seguinte princípio, né, doutora? Sabemos, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe alguns direitos a esses titulares. Então pergunto, né, de maneira geral, quais seriam esses direitos, doutora? Uma excelente pergunta, doutor Marcelo, nosso amigo cliente. Quem é o titular de dados? Somos nós, cada um de nós, pessoas físicas, pessoas naturais. E a LGPD, ela trouxe então o reconhecimento de direitos que já são nossos, né? O grande direito reconhecido pela LGPD é que nós, como titulares de dados, temos a propriedade sobre os nossos dados pessoais. Então acaba aquela ideia de que se a empresa tem um banco de dados, os dados são dela. Não, não são. O banco de dados é dela, a organização dos dados é dela, mas os dados são nossos. Então, a LGPD trouxe ali 11 direitos que um titular de dados pode exercer como proprietário de um dado pessoal. Vou dar um exemplo. Saber se a organização possui dados seus ou não, que é o direito à confirmação. E um segundo direito que é super importante é ter acesso aos dados que aquela organização tem a seu respeito, né? Que é o direito de acesso à informação, acesso aos seus próprios dados. Em razão desses dois direitos básicos de confirmação e acesso aos dados, nós passamos a ter uma série de requerimentos que o titular pode solicitar a respeito dos seus dados. A simples retificação, doutor Marcelo, quando ele vê que tem uma incongruência, um dado que está incorreto, por exemplo, uma mudança de endereço, uma mudança de telefone, né, que é um dado de cadastro, coisa muito simples. Comum. Eliminar os dados pessoais daquela organização, quando ele fez a concessão de seus dados somente mediante consentimento, não tem nenhuma outra base legal que possa tratar esses dados, então ele pode pedir que se retire esses dados. É o exemplo dos e-mails, né? Quando nós não temos aí, né, não queremos mais participar de lista de e-mail de uma empresa, a gente pode pedir que seja retirado aquele e-mail daquela lista. Então, vários direitos aqui estão sendo trazidos para o titular de dados pela LGPD. E nós precisamos, como titular, conhecê-los, doutor Marcelo, isso é importante. E exercer direitos. Muito bem. Então, como se exerce, pegando esse gancho, doutora, como se exerce esses direitos? Muito bem. O exercício dos direitos pelo titular também não é algo assim tão simples, né? Porque a gente precisa formalizar esse pedido, né? Então não é algo que eu simplesmente vá ligar para uma organização e dizer, não quero mais que vocês tratem meus dados. Não é isso, né? A LGPD trouxe ali um processo em que o titular de dados, ele formaliza mediante um requerimento para a organização. Ao receber a resposta, a organização encaminha para o seu encarregado de dados avaliar aquela solicitação, avaliar aquele pedido. É feito o rastreamento dos dados daquele titular dentro da organização, por isso é necessário ter processos bem definidos de como tratamos os dados, para que a gente não fique com dados soltos aí, esquecidos, em arquivos diferentes. Então é preciso ter essa organização. E em razão desse rastreamento dos dados, se faz a resposta para o titular. É quando o titular vai dizer assim, poxa, essa organização tem uma resposta para mim, consegue atender o meu direito, sim, estou atendido, que bom que eu pude exercer os direitos todos de titular, eu tenho respeito por essa organização e essa organização tem respeito pela minha pessoa. Isso é muito importante. É uma questão de credibilidade, de você demonstrar que está tratando corretamente os dados em atendimento à LGPD. Maravilha. Doutora, mais uma vez agradeço, né, excelentes ponderações a respeito, e como nós estamos falando com os nossos clientes, eu gostaria de dizer que a Cardoso Advocacia tem esse respeito pelas suas informações. Obrigado, doutora. Um abraço. Obrigada.